6 dias após Bárbara ter sido ouvida pelo juiz, Otávio, acompanhado do pai, viajou para a capital a fim de prestar depoimento. O juiz entrou no tribunal. Todos ficaram de pé, exceto Otávio, impossibilitado em face da paralisia dos membros inferiores. Sentaram-se logo que o meritíssimo autorizou. Bárbara estava presente como acusada. Foi aberta a sessão. Otávio fez, sob palavra de honra, promessa de dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Declarou nome, idade e os demais dados de praxe. O Ministério Público inquiriu primeiro: o senhor foi quem desencadeou a operação denominada Polvo? Sim. Quando e como iniciaram as suas suspeitas? Havia sido convidado, por meu amigo de infância, Afonso, para trabalhar no Ministério. 5 meses depois, passei a ser um entrave para que alcançasse o seu objetivo, que era o de enriquecer ilicitamente. Ele tentou aliciar-me, fui contundentemente contrário a tal prática e decidi demitir-me da função. É do conhecimento público que o senhor levou ao conhecimento da Polícia Federal as suas suspeitas e que, a partir daí, foi desbaratada a maior quadrilha do país. Não vamos perder tempo revivendo todos esses episódios. Eles constam dos autos. O senhor confirma o seu depoimento prestado no inquérito policial e que consta dos autos as folhas 45 a 63? Eu confirmo. Como e em que circunstâncias conheceu a doutora Bárbara, esposa do ministro Arthur, e acusada neste processo, e qual foi a sua ligação com ela? Conheci a doutora Bárbara logo após assumir a função no ministério, em recepção na mansão que ela morava com o marido, o ministro Arthur. Otávio sentia um nó na garganta, demonstrava visível constrangimento em tocar nesse assunto, mas não havia saída. Surgiu, de imediato, uma grande interação entre nós. É evidente que, em face das circunstâncias, lutamos para que a atração e o vazio, que sentíamos quando afastados, fossem sufocados. No entanto, o sentimento era muito forte e, por isso, procurávamos estar juntos sempre que possível. Criamos barreiras e, a bem da verdade, ela foi bem mais firme do que eu, no sentido de que essas barreiras não fossem ultrapassadas. Concordamos que a nossa completa união só aconteceria após o seu divórcio, o qual ela e o marido haviam determinado que ocorreria após as eleições. Então, o senhor confirma que partiu dela a iniciativa de uma relação extraconjugal? Perguntou de chofre o Ministério Público. Protesto meritíssimo. O Ministério Público está trazendo matéria não pertinente à elucidação do caso. Intercedeu o advogado de defesa. O Ministério Público deve justificar a pergunta, determinou o juiz. Meritíssimo, a tese de defesa do meu nobre colega está, basicamente, calcada no passado ilibado da acusada. Como poderemos saber se a conduta era realmente irrepreensível, sem mergulharmos nas suas atitudes morais? Protesto da defesa não considerado, prossiga o Ministério Público, decidiu o juiz. Repito a pergunta. O senhor confirma que partiu da doutora Bárbara a iniciativa de uma relação extraconjugal? Não, não confirmo. Estranho, pelas suas declarações, fui induzido a crer que tinha sido iniciativa dela. Meritíssimo, peço que me permita fazer algumas considerações em face do que disse o nobre representante do Ministério Público. O juiz aqueceu e Otávio prosseguiu. Meritíssimo, arrisquei a vida. Inclusive encontro-me limitado em uma cadeira de rodas, o que poderá ser irreversível, com o intuito de dar a minha contribuição para que todos juntos, a polícia, o Ministério Público, a Justiça, enfim, o povo em geral, que, aliás, em números sugestivos, tomou as ruas exigindo honradez daqueles que se propõem a ditar os destinos do país. Formássemos uma corrente destinada a transformar o país em uma nação da qual nos orgulhássemos, donde se pode concluir que não estou aqui, neste tribunal, para esconder ou sonegar qualquer informação. Tudo o que disser, neste depoimento, ou em outros, se vier a ser convocado novamente, representará a verdade e a defenderei em quaisquer circunstâncias. Assim sendo, tenho a declarar que, mesmo tendo ficado decepcionado ao saber da participação da doutora Bárbara no esquema montado pelo marido, e isso não significa que a esteja condenando, pois só a justiça tem a competência de inocentá-la ou condená-la,
Reafirmo que a doutora Bárbara não sugeriu nada que pudesse ser recriminado no tocante ao nosso relacionamento. Otávio foi aplaudido de pé e estava consagrado como herói da pátria. O juiz exigiu silêncio e foi enfático. Se houver outra manifestação desse tipo, serei obrigado a continuar com o depoimento a portas fechadas. Contenham-se. E prosseguiu, de uma forma, poderíamos dizer, até carinhosa. Ele também queria reverenciar Otávio. Meu rapaz, se há alguém que merece respeito, depois de tudo o que fez pela nossa democracia, esse alguém é você. O Ministério Público deseja formular alguma pergunta? Sim, meritíssimo. Doutor Otávio, a doutora Bárbara em alguma ocasião contou-lhe sobre os envolvimentos dela com atividades criminosas? Não. Nem o alertou sobre os perigos que estava correndo? No dia anterior ao sequestro, ela chegou a pedir que eu deixasse a capital e até que fugisse do país. Alegava que eu poderia ser envolvido com o caso de corrupção no ministério, tendo em vista ter trabalhado, anteriormente, na função exercida por Vitório, o funcionário preso em flagrante recebendo propina. Repudiei com veemência tal hipótese, pois tinha a consciência tranquila. Não havia participado de qualquer ato desonesto, ao contrário, tinha denunciado as falcatruas. Apesar de minha insistência, a doutora Bárbara não esclareceu, a contento, sobre a origem dos temores. Doutor Otávio, o senhor, que depositou tamanha confiança na doutora Bárbara e por ela foi traído, qual a sua avaliação sobre o caráter da esposa do falecido ministro Arthur? Protesto, meritíssimo. É vedado à testemunha manifestar suas apreciações pessoais, aparteou o advogado de defesa. Protesto aceito. Não será considerada a pergunta, decidiu o juiz. Não há mais pergunta a formular à testemunha, concluiu o Ministério Público. A defesa deseja arguir a testemunha? Perguntou o juiz, e o advogado de defesa respondeu que sim. Desejo saber da testemunha se presenciou, se desconfiou ou se soube, por ouvir dizer, que a acusada era usuária de drogas? Absolutamente. Nunca vi, não desconfiei, nem soube por ouvir dizer que a doutora Bárbara fizesse uso de drogas. Doutor Otávio, o senhor já informou que frequentava a casa da doutora Bárbara. Em alguma festa ou recepção, constatou que ela tivesse ligação estreita com algum dos indiciados nos diversos inquéritos relativos à Operação Polvo? Para ser mais claro, ela costumava conversar com essas pessoas? Otávio ficou por algum tempo calado, fixando o olhar no teto, apertando os lábios, para se concentrar e tentar trazer à memória as diversas ocasiões em que esteve na casa de Bárbara. Pouco depois, respondeu com segurança. Tenho convicção de que não. Em todas as vezes em que estive na casa de Bárbara, ou melhor, da doutora Bárbara, não presenciei a menor intimidade dela com essas pessoas. Não a vi sequer próxima a eles. Estou satisfeito, meritíssimo, nenhuma pergunta mais, concluiu o advogado de defesa. O depoimento de Otávio, reduzido a termo, foi assinado por ele, pelo juiz e pelas partes. Está encerrada a sessão, disse o juiz levantando-se da cadeira de espaldar alto, o mais alto espaldar dentre todos. Os presentes, exceto Otávio, ficaram de pé e o meritíssimo retirou-se. As pessoas foram se retirando. Vicente juntou-se a Otávio e ao pai. Comentaram sobre o depoimento e, quando já não havia mais movimento, o pai de Otávio começou a empurrar a cadeira de rodas em direção à saída. Logo, ao atravessarem a porta, encontraram Bárbara. Não estava mais presa, gozava de liberdade condicional. Linda, como sempre, havia recuperado o peso normal e estava maquiada como antigamente. O semblante era sereno, doce. Fizera questão de colocar o vestido verde, com o tom um pouco mais escuro do que o verde dos olhos, e com os 5 enormes botões brancos na frente. Aquele mesmo, tão elogiado por Otávio, na primeira viagem que fizeram juntos para o sul. Vicente colocou a mão no braço do pai de Otávio para que ele não empurrasse a cadeira de rodas. Bárbara e Otávio entreolharam-se, como faziam nos antigos encontros, sem qualquer palavra. Ela esboçou um sorriso, logo recolhido, do jeito que ele adorava. Otávio sentiu aflorar aquele amor ilimitado, que o havia transformado no homem mais feliz do mundo. Um impulso o impelia a abraçar Bárbara,
a saciar aquele sentimento tão intenso e sufocado por tanto tempo. Entretanto, repentinamente, conseguiu restabelecer o controle e disse: Pai, vamos embora, não há mais nada a fazer aqui. Vicente continuava segurando o braço do pai de Otávio. Como a cadeira continuava parada, Otávio repetiu rispidamente: Vamos embora, pai. Não lhe pedi. Vicente largou o braço do pai de Otávio e a cadeira foi deslizando mansamente. A voz meiga de Bárbara soou como música, quebrando o silêncio. Felicidades, Otávio. Eu o amo. Como no primeiro dia em que estivemos juntos. Amarei sempre.